80 mil pessoas em todo o mundo tiram a própria vida. No Brasil, são 12 mil casos, Noi. Exatamente. Para falar desse assunto, nós convidamos a Aline Araújo, psicóloga, que vai falar um pouco mais dessa questão tão importante para nós cidadãos. Aline, para começar, como o suicídio deve ser encarado pela sociedade? Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E, embora o suicídio seja um fenômeno muito comum, é um problema de saúde pública, como vocês disseram, e é muito frequente em todas as camadas da população, é uma questão mundial, ainda é encarado com muito preconceito. Ainda existe muita discriminação quanto a quem pratica suicídio e até mesmo aos familiares. Então, isso dificulta muito o diálogo e a prevenção a esse problema que precisa ser, sim, discutido abertamente, que precisa ser combatido e prevenido. Aline, nós como cidadão, o que a gente pode fazer pelo próximo quando passa por um momento desse? A primeira coisa que a gente precisa fazer é acolher a pessoa, acolher o sofrimento. O suicídio é muito comum pensar em suicídio, planejar o suicídio, quando a pessoa está em um estágio de desesperança, quando ela perde a perspectiva de melhora, de mudança, de uma situação que ela está vivendo e que está trazendo um grande sofrimento para ela. Então, o que ajuda a reduzir essa desesperança e que todos nós podemos fazer enquanto cidadãos? É estar sensíveis às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, buscar ouvir, acolher a demanda, o sofrimento dessa pessoa, sem fazer julgamentos, sem demonstrar tanto sobressalto, e ajudá-la a pensar em outras alternativas, buscar lembrá-la das razões que ela tem para querer viver, do quanto ela é importante para a família, para os amigos, as pessoas do entorno social dela, do quanto que a vida dela tem valor, dos propósitos e sonhos que ela ainda pode ter a realizar e de que outras maneiras ela pode tentar resolver aquela situação que está trazendo tanto sofrimento para ela, que está levando a pensar em suicídio. Então, ajudar a pessoa a abrir a janela de possibilidades, a ver as coisas de uma outra maneira, é algo que todos nós podemos fazer simplesmente a partir de uma escuta, de um acolhimento, sem julgamentos. A gente primeiro escuta, acolhe e depois vai buscando junto com a pessoa, ao invés até de dar respostas prontas, conselhos prontos, fazer perguntas que ajudem ela a pensar em outras alternativas, em outras possibilidades. Aline, nós estamos conversando com a psicóloga Aline Araújo e a gente queria saber de você o seguinte: como é que a gente pode perceber os sinais de uma pessoa que pensa em suicídio? Que sinais essa pessoa demonstra? Bom, é muito comum que alguém que pense em suicídio comece a trazer no seu dia a dia falas como: eu não aguento mais, não suporto mais viver, não tem jeito para a minha situação, eu sou um caso perdido. Então, essas falas que trazem um conteúdo de fracasso e de desesperança são muito comuns. É também esperado e é estatisticamente comprovado que, na maioria dos casos, essas pessoas sinalizam para as pessoas mais próximas do seu entorno. Elas chegam a falar dessa possibilidade, da vontade de desistir de tudo, de largar tudo, de dar fim à própria vida. E aí é importante que essas falas sejam acolhidas, sejam levadas a sério, porque é muito comum que a gente veja
esse tipo de fala sendo minimizado, sendo negligenciado, banalizado pelas pessoas. Então, a gente precisa ligar o sinal de alerta, procurar ouvir, acolher e ajudar essa pessoa a pensar em outras perspectivas, porque isso já fala de um nível elevado de sofrimento. Exato, obrigada, Aline. Procurar um profissional da área de saúde, como psicólogo, psiquiatra, é importante. Lembrando que, além da rede pública de saúde, como o CAPES, que é o Centro de Apoio Psicossocial, que existe em todas as cidades, a pessoa ainda pode recorrer ao Centro de Valorização à Vida, o CVV, que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio. Para isso, basta ligar para 88 e conversar em sigilo com a atendente. Aline, nós gostaríamos de agradecer por ter aceitado o convite para vir aqui. Para a gente foi muito importante tocar nesse assunto. Com certeza, nós vamos te convidar outras vezes para uma nova live, porque esse assunto realmente é um assunto que a gente precisa passar mais informação para o cidadão referente a isso, que é uma questão tão importante para todos nós, nesse momento que nós nos encontramos, né? Então, muito obrigada pela participação na Frente a Frente. É um prazer estar contigo. Agradecemos a Aline Araújo por sua participação. Que mensagem você deixa para as pessoas nesse momento? Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e para as pessoas que estão nos ouvindo, eu deixo o recado de que é importante sempre a gente cuidar da saúde mental. Quando eu falo em cuidado em saúde mental, é voltar, organizar a nossa vida em torno de atividades que proporcionem para nós bem-estar, cultivar relações autênticas com quem a gente consiga conversar sobre o que a gente pensa e sente. E sim, em um caso de um sofrimento mais intenso, procurar a ajuda de um profissional de saúde mental, de um psicólogo, de um psiquiatra, pode fazer toda a diferença. Então, cuide da sua saúde mental, esteja atento às necessidades de quem está perto de você, porque é possível, sim, prevenir o suicídio e ter uma vida de mais qualidade. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e até a próxima. Até, obrigada. Obrigada. Agora nós vamos conversar com a Major Ana Paula, do 14º Batalhão da Polícia Militar de Santo Antônio de Jesus. Ela vai falar um pouco sobre a campanha Doe uma Gota de Carinho, que foi iniciada semana passada, numa parceria entre a Fundação Emoba com a Polícia Militar da Bahia, uma campanha de doação de sangue. Major, bom dia, obrigada por sua participação. Bom dia, querida, muito obrigada a vocês, né, mais uma vez, que cedem esse espaço para que nós possamos trazer assuntos tão relevantes para a comunidade em geral, né. Essa campanha, ela foi iniciada pelo nosso comandante-geral, Coronel Anselmo Brandão, porque a gente sempre recebe demandas, né, pedidos de doação de sangue, porque a gente sabe que as pessoas precisam e a gente não tem essa cultura forte de fazer essa doação com uma certa frequência. E aí, diante da realidade, nesse momento de pandemia, o que é que a gente percebeu? Percebeu que a gente precisava fazer alguma coisa. É tanta coisa que a gente tem doado nesse momento, a gente tem doado cestas básicas, agasalhos, material, né, de higiene, máscaras, enfim, a gente sempre tem feito alguma doação. Mas essa é uma doação crucial, que o nosso país sempre carece, sempre necessita. E por que não, nesse momento de tanta doação, nesse momento em que nós estamos entendendo melhor o sofrimento do outro, por que não doar aquilo que a gente tem, que não precisa dispor de um outro recurso, que é a nossa gota de sangue, né? É fazer essa doação. E onde daí nós iniciamos, né? Daí nós iniciamos essa campanha, primeiro dentro do quartel, orientando, pedindo aos policiais que fizessem essa doação. Então,
nós podemos procurar um hemocentro, né, o Hemoba, aqui em Santo Antônio de Jesus, é um prédio ao lado do Hospital Regional, e que as pessoas podem ir, nesse momento, fazer a sua doação. Então, até hoje, a gente já teve algumas pessoas, né, dentro do quartel, nós já tivemos mais de 10 policiais que foram fazer a sua doação, e, por certo, daqui até o final da campanha com selo, mas não o final da necessidade de doação, acredito que nós tenhamos aí um número bem razoável e significativo, porque não só os policiais podem doar, a sociedade também pode doar, porque uma hora você precisa, e você deixando lá, quem sabe, você está resgatando uma vida, e isso é muito bom e muito importante, né? A gente dá um pouco de cada um de nós em prol do outro, e esse outro, às vezes, está muito próximo, então, doe a sua gota de carinho, vá lá, faça a sua doação, e está aqui pertinho de todos nós, o Hemoba aqui ao lado, no Hospital Regional, um prédio ao lado, né, do prédio principal do hospital, e que você pode ir, você pode agendar, né, fazer o agendamento, porque a gente não deixou de viver esse momento de pandemia, mas você pode fazer esse agendamento e fazer a sua doação. Deixa eu só verificar aqui o número, né, que você liga para fazer o agendamento. Você vai fazer uma pergunta? Não. Então eu vou finalizar com isso. É. Você quer finalizar? Não. Olha, enquanto a Major Porque assim é muita coisa, né? procurando o telefone, eu quero falar uns dados aqui para quem está nos assistindo. Durante a pandemia, Major, os estoques de sangue até agosto de 2020 tiveram uma queda significativa, representando uma baixa de 17% de candidatos à doação e de 15% de bolsas coletadas em relação ao mesmo período de 2019. Justamente essa campanha do Hemoba, em parceria com a Polícia Militar, é para poder elevar o número de bolsas coletadas, que caiu 17% em relação ao ano passado. E para facilitar o acesso das pessoas à doação de sangue, né, o Hemoba resolveu fortalecer essas parcerias, como com a Polícia Militar da Bahia. E no interior, além de Santo Antônio de Jesus, as cidades de Feira de Santana, Camaçari, Eunápolis, Barreira, Alagoinhas, Vitória da Conquista e outras regiões do estado também estão mobilizadas nessa campanha de doação de sangue. Major Ana Paula já vai informar o telefone de contato? Já localizou, Major? Eu estou aqui. Pronto, localizei aqui. Pode informar. É o 31 62 1400. 31 31 62 1400. E aí você liga para o Hemoba, faz o teu agendamento, né, para a gente manter os cuidados em relação a essa situação que estamos vivendo, mas com toda esse cuidado mesmo, né, que o pessoal do Hemoba tem tido e vem tendo e sempre vai ter para preservar a nossa saúde. Você pode fazer sua doação sem correr riscos, né? Porque às vezes as pessoas pensam, eu vou ao Hemoba, perto do hospital, eu estou exposto. Os prédios são diferentes, são prédios separados, e você pode fazer o agendamento. Tem todo aquele protocolo de saúde, né, Major? Todo o protocolo de segurança para a saúde é adotado. Inclusive, esse agendamento, para que não haja aglomeração, que você possa fazer sua doação de forma tranquila, sem nenhum risco de contágio. Então, a gente é capaz de fazer isso. Então, doe um pouco de si, doe a sua gota de carinho, nos ajude nessa campanha, porque é importante para toda a sociedade. O seu sangue pode valer várias vidas, porque quando você doa sangue, não é a vida de uma pessoa só que está sendo salva, porque do sangue você extrai as plaquetas, você extrai vários substratos que o sangue tem, e aí, no mínimo, umas 3 vidas você pode salvar com essa única doação. E aí tem ainda os períodos, né, que as mulheres, elas podem doar até
3 vezes no ano e os homens 4. Então, assim, a gente precisa ficar atento a isso e sempre que puder fazer esse carinho pelo próximo. Obrigada, Major Ana Paula, do 14º Batalhão da Polícia Militar de Santo Antônio de Jesus. E a gente deixa aqui registrado nosso agradecimento pela Polícia Militar da Bahia mobilizar toda a tropa para doarem um pouco do seu sangue. Já doam nas ruas, pela segurança, batalhando para manter a tranquilidade das cidades, dos cidadãos. E a gente agradece essa parceria com o Hemoba. Obrigada, Major. Obrigada também. Ok, vamos continuar o frente a frente, né, Noi? Que os assuntos hoje são bem interessantes. A gente vai tratar agora, Major, se quiser ficar, pode ficar à vontade, se não, assiste a gente pela live. Nós vamos conversar agora sobre obesidade, Major, que é um problema que por si só já é preocupante, e com a pandemia do novo coronavírus se tornou ainda mais grave, já que os obesos estão no grupo de risco da doença. O isolamento social também obrigou as pessoas a ficarem mais em casa e fez aumentar os casos de ansiedade, acionando gatilhos mentais que incentivam a busca por alívio, prazer ou recompensa com a comida. Exatamente. Mariana, seja bem-vinda. Mariana Paixão, nutricionista. Poderia abrir seu microfone, Mariana, por favor? Obrigada. Então, nós trouxemos esse assunto, né, que é tão importante para a sociedade também, e a nutrição foi uma das profissões que mais cresceu nesses últimos anos, né? Justamente para as famílias e as pessoas terem uma alimentação mais balanceada. Então, seja bem-vinda, Mariana. Bom dia, Mariana Paixão, que é nutricionista, e a gente tem o prazer de tê-la conosco falando sobre obesidade. E pronto, nem sempre acho que eu consegui abrir. Ótimo. Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar de um assunto muito importante, que é a obesidade. É a primeira vez que eu faço entrevista assim através do Google Meet, então demorei um pouquinho aqui para abrir o microfone para entender como é que funciona. Mas vamos lá, né? Vamos falar sobre esse assunto que é importantíssimo. Estamos no ar e é um prazer tê-la conosco hoje. Mariana, a obesidade não é o que aparece no espelho ou se mede na balança. Me corrija se eu estiver errada. E é por isso que queremos saber de você o que é obesidade. A obesidade é uma doença multifatorial, né? Ela tem vários motivos de acontecer, várias questões que fazem com que ela aconteça, e não é só o peso na balança ali que influencia. A gente sabe que a gente tem um padrão, que é o IMC, que é o índice de massa corporal, acima de 30 quilos, né? Acima do IMC, acima de 30 quilos por metro, que é como a gente mede o IMC. Se esse IMC está acima de 30, já é considerado obesidade. Esse é o padrão que a gente tem, que é o mais simples para as pessoas utilizarem, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Mas a gente tem também o percentual de gordura elevado, acima de 30% de peso de gordura nesse peso corporal também, e tem os fatores das doenças crônicas não transmissíveis, né, que é a hipertensão, a diabetes, a hipercolesterolemia, que também estão relacionados à obesidade. Qual a orientação para as pessoas que têm esse índice elevado, que já é considerado obesidade? A orientação é buscar a ajuda de um profissional, né, principalmente um profissional nutricionista, para que você possa equilibrar e analisar de acordo com a sua individualidade o que é que você precisa para que você diminua esse índice. Então, a gente tem que avaliar os exames laboratoriais para ver se há alteração. Nem sempre uma pessoa que não tem nenhuma alteração nos exames significa que ela é uma pessoa saudável, que a gente sabe que o peso não está relacionado somente a isso, mas também a sobrecarga óssea, né, ao cansaço, a falta de oxigenação sanguínea, então essa pessoa ela vai ter uma dificuldade maior de respirar, tudo isso causado, né, pelo excesso de peso. Estamos frente a frente com a nutricionista Mariana Paixão, aprendendo mais sobre cuidados com a alimentação para evitar a obesidade. Mariana, sobrepeso e obesidade são a mesma coisa?
Não, sobrepeso ele está mais relacionado em si a uma questão estética, mas já é um alerta, né, para que a gente não deixe esse índice elevar mais. Então, no caso de mulheres, o índice normal é de 18 a 24, acima do 24 a gente já está com sobrepeso, mas isso é muito individual de cada um. A gente sabe que tem a questão genética, a questão de biotipo, e a questão também de como você se vê no espelho, como que você se vê melhor, né, no espelho. Então, tem pessoas que gostam de estar um pouquinho acima, tem pessoas que gostam de se ver um pouco mais magras. Então, a partir de 24, a gente pode considerar um sobrepeso e avaliar de forma individual se isso há um risco para a obesidade ou não. E a partir do IMC 30, nós já temos a obesidade. Então, a gente tem que se preocupar um pouquinho mais com a saúde. E falando em questão de saúde alimentar, com relação à família, da alimentação das crianças, o que você pode passar para as mães que estão ouvindo em casa com relação a isso, né? Porque a gente sabe que com o tempo, né, se a gente não cuidar da alimentação, a gente pode, você fala aí do parte médica, também tem outra parte. O que você orienta? Para crianças em si, a gente não indica que elas façam dieta, principalmente dietas restritivas, que é o momento em que a gente tem uma maior absorção, né, de vitaminas, de nutrientes, em que você vai ter também o período aí da puberdade, que é um período que a gente precisa, né, desses nutrientes em dias. Então, o que a gente tem de indicação para as mães é que evitem utilizar alimentos industrializados ou hiperindustrializados, aqueles alimentos que estão processados, ricos em conservantes, ricos em corantes, é o que se deve evitar. Né? As crianças elas têm que ter uma alimentação menos rígida, mas mais rica em legumes e frutas, mais ricas em proteínas de alto valor biológico, evitar muita fritura para as crianças, né? E evitar compensar as crianças com guloseimas. Então, aquela criança, às vezes, que não está querendo estudar, ou que não está bem no dia a dia, e muitas vezes ela é ofertada as guloseimas para que se mude o comportamento, e não é bacana, né? Porque uma criança obesa, com certeza, vai ser um adulto com dificuldade de manter o peso. Então, Mariana, você como nutricionista, você pode dizer se a alimentação, ainda na infância, é importante. Com certeza, né? Importante não só relacionada à questão da obesidade, mas é importante relacionada a uma saúde musculoesquelética bacana, né? As crianças, elas precisam muito de cálcio, de vitamina D, então levar essa criança mais para a rua, para brincar, né? A gente sabe que tem agora a questão da pandemia, do Covid, em que não pode ter muita interação, mas às vezes a criança pode andar de bicicleta, né, com os pais, pode brincar com o pai em relação ao futebol, né? Então, tem alguns exercícios que a gente pode encontrar em que não coloque essa criança diante do risco, mas também ajude ela a não ter outro risco, que é o risco da obesidade. A gente está vendo muita criança hoje em dia com hipercolesterolemia, então é muita criança consumindo gordura hidrogenada, desses alimentos processados, consumindo frituras, o que não é bacana, né? E isso tem muito a ver com a relação familiar geral, né? A criança, geralmente, ela vai através do exemplo. E se em casa o que ela encontra é um exemplo de uma alimentação desequilibrada, é a alimentação que ela vai seguir. Então, os pais, assim como as crianças, consumir mais legumes, mais verduras, mais frutas, mais alimentos mais saudáveis. Estamos aqui no Frente a Frente hoje, reforçando as questões de boas práticas alimentares, com a convidada com uma larga experiência na profissão, a nutricionista Mariana Paixão. Mariana, os dados sobre a obesidade, eles são alarmantes, né? Como a gente já, isso é comprovado, né, mundialmente. Por que a gente deve se preocupar com isso? O que pode levar à obesidade? Então, a obesidade ela é um fator de risco para vários problemas de saúde, né? É um fator de risco para hipertensão, é um fator de risco para diabetes tipo 2, para doenças cardíacas, é um fator de risco não só para essas doenças, mas também para problemas que têm uma complicação renal, uma complicação hepática. A gente está vendo muitas pessoas hoje
com esteatose hepática não alcoólica, que é aquela que é influenciada através da alimentação. Então, esses são os problemas, né, que a gente tem, que são relacionados à obesidade, à má circulação, né? Então, tudo isso a gente tem que se preocupar. Inclusive, a gente estava tendo aqui antes uma convidada falando a respeito do suicídio, né? Exatamente. E aí tem muito a ver também com a questão da obesidade, que está relacionada à baixa de alguns hormônios, né? Como a melatonina, por exemplo, que influenciam nessa depressão, influenciam também na baixa estima. A gente tem que ter uma preocupação com esses adolescentes obesos também em relação a isso, né? A não se preocupar tanto com a estética, pensar um pouquinho mais na saúde, né? E também com a saúde mental relacionada ao sobrepeso, né? A gente sabe que muitas pessoas às vezes compensam na alimentação aquela outra falta que está ali escondida, né? Uma falta emocional em que é compensada na alimentação. Mariana, com essa pandemia que isolou as pessoas em casa, fechou o comércio, mas manteve os essenciais abertos, como os supermercados, acho que nesse período as pessoas foram mais ao supermercado e ficaram em casa do que em outras ocasiões. Que conselhos você dá para que a pessoa cuide da alimentação em casa nesse período de isolamento? Isso, esse período que a gente está mais em casa é um período que a gente gasta menos energia, né? Então, a gente precisa reduzir as calorias que a gente ingere no dia a dia. É um período também em que você tem um pouquinho mais de tempo para pensar em comer, né? Que as pessoas muitas vezes confundem o tédio com a fome. E aí a gente tem que buscar outras atividades para que a gente consiga tirar o foco da alimentação. Então, buscar conversar um pouco mais com a família, em chamadas de vídeo, né? Diminuir essa distância que a gente tem das outras pessoas, tentar diminuir isso através da tecnologia que a gente tem, já que a gente não pode visitar, não pode abraçar, né? Tentar fazer atividade física, é um momento que a gente pode se redescobrir em casa, né? Descobrir que a gente consegue fazer uma atividade física sozinha, descobrir outros hobbies. A gente está tendo hoje em dia muita gente que está descobrindo o gosto por plantas, então é bacana a gente tirar um foco mais da alimentação e seguir para esses outros focos. Também o que a gente pode fazer é se hidratar bastante para ter menos fome, né? Às vezes a gente confunde muito a falta da hidratação com a fome, então bebam mais água, isso vai ajudar. E redescobrir também receitas diferentes, de alimentos mais saudáveis, e é bacana para a gente também estar utilizando isso de uma forma, né, que ajude. A gente sabe que a obesidade, né, também é um fator de risco para as complicações do COVID, né? Então, uma pessoa obesa, ela tem uma tendência maior à inflamação, tem uma tendência maior a complicações respiratórias. Então, se a gente tentar manter agora, né, um peso mais adequado, mais equilibrado, isso também vai auxiliar na nossa imunidade. Não só em relação ao COVID, mas em relação a outras, né, infecções oportunistas que possam aparecer. Verdade, Mariana. Muito esclarecedoras suas informações. E muitas vezes a decisão de tratar a obesidade, principalmente em crianças, né, a obesidade infantil, tem uma duração curta, porque acho que as famílias, as mães, os pais não traçam um planejamento, né? Então, os objetivos são até difíceis de se alcançar. Que conselho você dá para os pais? Para poder tratar... Começar neles, né? Começar como forma de exemplo, né? Trazer para casa o hábito, né? O ser humano, ele é muito feito de hábito, o nosso corpo, ele é muito adaptativo. Então, quando a gente é criança, a gente está formando ainda ali as nossas papilas gustativas. Então, é nesse momento que a gente está formando as nossas preferências e a nossa seletividade alimentar. Então, se é ofertado alimentos diferentes, de forma variada e de forma mais saudável, essa criança vai criar esse hábito, né? Então, o hábito de comprar mais na feira, de comprar mais alimentos in natura, de evitar os alimentos embalados, né? De evitar ter disponível no armário, porque às vezes a gente tem uma criança obesa, né? Tá querendo limitar aquela criança,
mas quando aquela criança abre a geladeira ou o armário de casa, encontra ali refrigerante, encontra biscoitos, então isso dificulta um pouquinho mais, né? Porque a gente come com os olhos também, a gente come através dos nossos sentidos todos, né? O olfato, o paladar. Então, quando você vê, né? Quando você está ali sendo ofertado aquilo, fica complicado de evitar. Então, os pais precisam também ajudar as crianças. Então, é muito importante esse processo, né, da família, né, quem estiver do lado, tá apoiando, incentivando, como você falou, né? Acho que tudo isso leva a um resultado mais positivo, né? Isso. Estamos aqui na frente a frente hoje com a nutricionista Mariana Paixão. A gente gostaria que você te agradecer, né, pelo convite aceito. Eu acho que é um assunto também muito importante. Que você possa deixar seu contato, suas redes sociais, onde você atende também, para que as pessoas te procurem, né? Se tiverem interesse, né, em fazer algum tipo de tratamento nutricional. O Eu nutricionista é o profissional que pode acompanhar de perto esse tratamento, não é, Mariana? Isso. Eu queria agradecer muito o convite de vocês e queria também aqui deixar um alerta, né, que a gente acabou acabou de ser publicado, né, uma nova pesquisa do IBGE, informando que o quadro da fome no Brasil, infelizmente, aumentou. Né? A gente fala muito da preocupação das pessoas aí que tem muita oferta de comida e que aumentaram o peso durante a pandemia, mas a gente tem muitas pessoas também que não estão tendo acesso ao básico, que é a alimentação. Né? A gente tem de cada 10 pessoas, 4, infelizmente, estão em insegurança alimentar. Ou já não tem alimento, né, por mais que 24 horas, que são 7 milhões de pessoas no Brasil, ou já estão com insegurança, preocupação em relação à crise econômica, se vão conseguir se alimentar bem ou não. E é bacana a gente tentar tentar nesse momento, né, ser um fator bacana de doação, de se preocupar ali com o nosso vizinho, se preocupar com as pessoas que estão na nossa cidade, porque mais que 50% desse número são de pessoas nordestinas, então está aqui junto com a gente, está perto da gente, tentar se preocupar, porque muitas dessas crianças vão ter obesidade, mas é uma obesidade com desnutrição, né? Que é aquela criança obesa porque consome muitos alimentos ricos em açúcares, em gordura, que são os alimentos mais baratos, mas infelizmente não está bem nutrida. Muitas vezes tem deficiência de cálcio, de vitamina C, né? Tem anemia.